Olá, eu sou o professor Evandro Ramos. Essa é a disciplina Anatomia e Fisiologia aplicada à enfermagem. E nesta aula nós estamos trabalhando o tópico divisões do corpo humano. Vamos lá? Bem, o corpo humano ele pode ser estudado em 3 partes distintas pensando nessa divisão do corpo humano: cabeça, tronco e membros. De uma maneira geral, essa maneira regional que estamos tratando aqui, nós podemos ver até mesmo algumas especialidades na área da medicina, por exemplo, como tronco e cefálico, cabeça e pescoço, que são especialidades bastante interessantes relacionadas a uma área específica, cirurgião de ombro, cirurgião de mão, ou seja, pode existir até especialidades que derivam dessas questões de divisões da anatomia. Nós temos então a cabeça, o tronco, membros superiores e membros inferiores. Cada porção dessa tem a sua divisão específica que vamos tratar aqui para você compreender um pouco desse detalhamento. Cada parte então do corpo humano é formada por diversas estruturas e sistemas onde cada um tem uma função específica. Sistema ósseo, sistema muscular, sistema circulatório, sistema cardiovascular, digestório, nervoso, endócrino, imunitário, imunológico, respiratório, urinário e reprodutor. Nenhum ser humano ele é igual a outro no sentido de igualdade mesma, de peso, de molecular, de aparência, de tamanho de músculo, de tamanho de células. Nesse sentido, eu quero que você entenda, até mesmo uma pessoa que é gêmea de outra pessoa, ela tem características que são diferentes, inclusive as digitais, que isso é uma questão única para cada ser humano. A voz e as características particulares, elas tornam cada uma dessas pessoas diferentes umas das outras. Apesar da diversidade de características, todos nós temos um corpo semelhante com as estruturas básicas e as mesmas organizações dos nossos sistemas. Por um lado, eu vou ter um órgão específico, por outro lado eu vou ter um órgão específico, no centro eu vou ter um órgão específico. É nesse sentido de organização que estamos tratando aqui. Então, todos os seres humanos, eles têm a mesma estrutura, a mesma organização desse comportamento. Casos raros pode existir uma diferenciação em relação a isso. Em relação à cabeça, a cabeça é formada pelo crânio e pela face. Nós temos então o crânio, que é a parte óssea, nós temos a parte muscular, nós temos exemplo aqui, língua, o músculo orbicular da boca, que é esse músculo do lábio, por exemplo, epiglote, que está relacionado com o sistema respiratório e digestório, a laringe, relacionada com o sistema respiratório e traqueia, o esôfago relacionado com o sistema digestório, cerebelo, cérebro com o sistema nervoso, e nesse sentido nós temos um conjunto específico com as vértebras cervicais relacionadas à cabeça e pescoço. Então nós temos aqui uma das partes específicas da anatomia. O tronco ele é formado pelo pescoço, a nuca, o tórax, o dorso, a região glútea, o abdômen e o quadril. Então, na parte da cabeça, desde a primeira vértebra, a parte será do tronco. Então, nesse sentido, nós temos aqui pescoço e tronco, desde tórax e abdômen, tanto anterior como posterior. O tronco não entra as delimitações de membros superiores nem membros inferiores, inclusive a bacia, que veremos posteriormente. Então nós temos aqui o sistema circulatório, coração, sistema respiratório, pulmões. Nós temos fígado relacionado a sistema também digestório e sistema também hematopoético de produção de células. Nós temos baço, nós temos os rins, o sistema digestório de maneira geral, estômago, intestino grosso, intestino delgado. Ou seja, todos esses órgãos estão relacionados com essas porções. Tireoide, por exemplo, aqui no pescoço. Os membros, eles são responsáveis por toda a mobilidade que os seres humanos têm.
Eles dividem-se em membros superiores e membros inferiores. Então nós temos aqui os membros superiores, desde mãos até as escápulas, e membros inferiores, que incluem aí desde a bacia até os pés. Bem, nesta aula nós tratamos conceitos gerais sobre a divisão do corpo humano. Espero que você tenha compreendido. Realize aí os exercícios do seu material. Aguardo você na próxima aula. Muito obrigado por essa atenção.